Nos próximos 30 minutos, se Deus quiser, eu quero compartilhar com você a segunda parte do tema que Deus entregou para a nossa comunidade para este domingo. Hoje pela manhã, na primeira celebração, nós pensamos no fator tempestade. Momento em que os discípulos, agora seguindo Jesus numa travessia, eles têm a calmaria daquele percurso transformado em agitação. Uma tempestade sobrevém, invade aquele barco. Os discípulos ficam desesperados, eles sofrem. A Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta para eles: por que vocês estão com medo? E nós aprendemos dois princípios nessa manhã. O primeiro princípio: quem sabe em quem confia não sente medo ou não se acovarda diante dos desafios da vida. E a segunda, ou o segundo princípio que aprendemos, é que o melhor antídoto para vencer o medo é a fé em Jesus. Eu quero ler um texto, e a partir desse texto vou falar com você sobre o fator Jezabel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, vou ler do versículo 1 ao versículo 13. E depois de dar a você o contexto do texto, eu vou fazer apenas um destaque, trazer para você apenas um princípio, e espero, com a ajuda do Espírito Santo, concluir o pensamento, dando a você a oportunidade de tomar uma decisão nessa noite. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 13, a Bíblia diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel, sua esposa, tudo que o profeta Elias tinha feito e como o profeta Elias havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro ao profeta Elias para dizer-lhe o seguinte: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com os profetas. Que mulher atrevida, hein, gente? O profeta Elias teve medo e ele fugiu para salvar. Eu estou passando aqui, não está passando, acompanha aí comigo e me ajuda. O profeta Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando Elias chegou a Berseba de Judá, Elias deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Elias chegou aonde havia uma giesta e sentou-se debaixo da giesta e orou, pedindo a morte. Elias, na sua oração, disse: Senhor, já tive o bastante, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois Elias se deitou debaixo da giesta e dormiu. E de repente o anjo lhe tocou e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao seu redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas, quentinho, e também havia um jarro de água. Elias comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou a tocar em Elias e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. A Bíblia diz que então Elias se levantou, comeu, bebeu. Agora, fortalecido com aquela comida, Elias viajou 40 dias e 40 noites até que chegou ao Monte Horebe, o monte de Deus. Ali Elias entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, eles quebraram os teus altares, eles mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E agora também eles estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: Elias, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar.
Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu, ficou à entrada da caverna, e uma voz tornou a perguntar-lhe: o que você está fazendo aqui, Elias? Aqui está o recorte da história do profeta Elias. Eu não sei se você já se dedicou a conhecer a história de Elias, mas por meio do profeta Elias, Deus realizou milagres extraordinários. Me permita, eu penso ser interessante destacar que Elias não foi um profeta qualquer. Elias foi um profeta destacado, Elias foi um profeta por demais evidenciado. A Bíblia, por exemplo, diz que por conta da maldade coletiva do povo de Israel, Deus impediu que descesse chuva sobre a terra por 3 anos e meio. Se você tem interesse em aprender mais sobre crescimento espiritual, prosperidade e estratégias de como gerar renda pela internet, clica no link do perfil ou no primeiro comentário e entre no grupo do WhatsApp. É de graça. E Elias continuou sendo suprido pelo favor divino, mesmo diante da escassez. Elias não foi um profeta qualquer. Deus supriu o profeta Elias milagrosamente, mostrando-lhe fontes secretas de águas, enviando pássaros para levar comida para ele. Elias não foi um profeta qualquer. A Bíblia diz que quando Elias esteve frente a frente com os 450 profetas de Baal e também com os 400 profetas de Azerá no Monte Carmelo, a Bíblia diz que Deus, por meio de Elias, derrotou aqueles profetas e Elias teve a sua confiança em Deus honrada diante de todo o povo. Sabe, considerar a história do profeta Elias é caminhar na estrada do triunfo. Considerar a história do profeta Elias é caminhar na estrada da conquista. Quem está aqui comigo, diz amém aí, irmão. Considerar a história do profeta Elias é caminhar na estrada da realização. Quantos milagres Deus realizou por meio de Elias, quantos cenários extraordinários, inexplicáveis, humanamente falando, Deus proporcionou por meio de Elias. No entanto, esse homem de Deus tão bem sucedido em suas realizações, no momento específico da sua vida, esse homem de Deus se sentiu intimidado. E porque agora se sentiu intimidado, Elias decidiu se refugiar. Elias se enveredou pelo deserto. Sabe, uma única ameaça proferida pelos lábios de Jezabel, mulher do rei Acabe, uma única intimidação foi capaz de disparar o veneno do medo sobre o profeta Elias. Preste atenção nisso aqui. Como rainha de Israel, Jezabel ela tinha uma reputação bárbara. Como rainha de Israel, Jezabel não era apenas conhecida por exterminar os verdadeiros profetas de Deus, mas Jezabel também era conhecida por aplicar uma vingança dolorosa sobre qualquer que atrapalhasse o seu reinado. O mesmo homem de Deus que momentos antes
esteve zombando, o mesmo homem de Deus que momentos antes esteve ridicularizando, o mesmo homem de Deus que momentos antes esteve envergonhando os falsos profetas, agora decidiu abandonar o seu posto, fugir da missão por causa do medo de Jezabel. Elias foi capaz de levar a cabo os profetas de Baal, porém, no primeiro sinal de oposição severa, a postura ou a compostura do profeta Elias se desfez. Diante de uma intimidação lançada por Jezabel, a confiança de Elias desmoronou. Ou seja, em vez do profeta Elias reivindicar a sua fé, em vez do profeta Elias fazer valer a sua total confiança em Deus, em vez do profeta Elias permanecer firme para desfrutar de mais um livramento, como os livramentos que ele já havia desfrutado, a Bíblia diz que Elias decidiu recuar. As ameaças levantadas por Jezabel, elas foram mais fortes sobre Elias do que a confiança no livramento de Deus. E é aqui que vem uma palavra de Deus para mim e para você. Elias foi laçado pelo que eu estou chamando de efeito Jezabel. O que é o efeito Jezabel? O efeito Jezabel nos faz aumentar o volume das ameaças do inimigo e ensurdecer as garantias de Deus. Quantos livramentos Elias já tinha experimentado? Quantas realizações Elias já tinha manifestado? Mas agora o efeito Jezabel laçou Elias. Em vez dos seus pés habitarem na confiança de que Deus continuava poderoso para livrá-lo novamente, a intimidação de Jezabel fez aumentar o volume da ameaça, ensurdecendo qualquer possibilidade de Elias permanecer confiante no poder de Deus. O interessante é que Elias, ele tinha ciência, ou tinha consciência de que a rainha Jezabel, irmão, é forte. Pega aqui. O interessante é que Elias estava consciente. Ele tinha ciência de que a rainha Jezabel não tinha poder para chamar, por exemplo, os seus deuses e acabar com a vida dele, até porque se ela tivesse esse poder, ele já estaria sepultado junto aos outros profetas. Porém, mesmo assim, eu concluo que o maior medo do profeta Elias não era morrer. O maior medo era ter que viver e lutar uma outra batalha agonizante. O sucesso pode ser tão desastroso quanto o fracasso. O medo de ter que enfrentar outras batalhas pode também nos paralisar. Efeito Jezabel. O mesmo profeta que acabou com pelo menos 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azerá. O mesmo profeta que desfrutou de provisão de Deus, água, riacho, pão. O mesmo profeta que foi amparado e protegido, agora decide ser condenado. Se você tem interesse em aprender mais sobre crescimento espiritual, prosperidade e estratégias de como gerar renda pela internet, clica no link do perfil ou no primeiro comentário e entre no grupo do WhatsApp. É de graça. Contaminado pelo veneno da intimidação e desacreditar de que Deus continuava sendo infinitamente poderoso. Eu quero dar uma sugestão para você. Aliás, eu falei uma, mas está vindo na minha mente mais uma, não coloquei aqui. Se eu lembrar até o final dessa que está vindo agora, eu compartilho com você. Primeiro princípio. O sinal da presença de Deus precisa se tornar mais alto do que o ruído das ameaças do inimigo. Como eu gostaria agora de estar naquele público bem pentecostal.
Ô irmão, contar um segredinho. Você sabe que de quando em vez eu fico sonhando? Lá nos Estados Unidos, todos os anos, todo ano eu vou a uma conferência lá, e tem uma igreja lá que eu admiro demais. Porque o pastor, ele prega, mas ele não prega sozinho, não. Ele prega quando é um negócio assim, que toca, a pessoa levanta, irmão. E é isso aí mesmo. Eu achei aquilo o máximo. Sim, vou começar a orar. As minhas ideias são péssimas. Assim, o sinal da presença de Deus precisa se tornar mais alto do que o ruído das ameaças do inimigo. Eu não tenho nenhum perfil para fazer parte do time de criatividade. Lutar contra o fator Jezabel, administrar a questão do medo, lidar com intimidação, isso me exige aprender que o sinal da presença de Deus precisa se tornar mais alto do que o ruído das ameaças do inimigo. A ordem de Deus, para mim e para você nessa noite, quem recebe, levanta a mão e diga: eu recebo. A ordem de Deus para mim e para você nessa noite é para silenciarmos os ruídos das ameaças e tornarmos mais alto o sinal do cuidado de Deus ou da proteção de Deus sobre a nossa vida. Sabe, por causa dos ruídos das ameaças de Jezabel, a Bíblia diz que o profeta Elias, com medo, passou a noite escondido na caverna ou dentro de uma caverna. Porém, no versículo 9, Deus confronta a atitude do profeta e faz a seguinte pergunta: Elias, o que você está fazendo dentro da caverna? O que você está fazendo aqui, Elias? E é interessante porque a partir do versículo 10, Elias começa a justificar o porquê estava na caverna. Ele diz: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei sozinho, só restou eu mesmo. Eles estão procurando tirar a minha vida, eu estou aqui me escondendo, eu estou com medo, eu fui intimidado. Alguém disse que iria acabar com a minha vida, iria me matar, iria fazer comigo o que foi feito com os profetas de Baal. Eu estou escondido. Interessante, porque a Bíblia diz que depois de Elias justificar o seu medo, depois de Elias admitir que estava escondido na caverna, a ordem de Deus para Elias foi: Elias, saia da caverna e fique no monte, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. Ou seja, o que Deus estava falando para o profeta Elias é: Elias, dentro da caverna o sinal é ruim. Dentro da caverna é difícil ouvir o que Deus está falando. Dentro da caverna é difícil perceber como Deus está agindo. Ô irmão, eu não sei se você já passou por algum túnel, mas se você está aqui no celular, falando com alguém ou mandando mensagem, entrou na caverna, o sinal acaba. E Deus está dizendo para Elias: Elias, saia da caverna, porque dentro da caverna o barulho do ruído sufoca a percepção da presença de Deus. Eu não sei se você está entendendo. Irmão, eu vou começar a pregar só para a galeria, porque eles reagem mais do que vocês aqui embaixo. Dentro da caverna o sinal fica comprometido. Na verdade, eu estou conseguindo perceber Deus nos chamando para fora da caverna hoje. Sabe por quê? Porque na caverna
A voz do medo na caverna, o ruído da dúvida na caverna, o barulho da preocupação perturba os nossos pensamentos, contamina a nossa mente. Ô irmão, aprenda uma lição em nome de Jesus, porque o inimigo não pode fazer nada para diminuir as promessas de Deus para nós. Ele agora nos atrai para lugares onde a nossa confiança em Deus é diminuída. Você não entendeu? Eu vou repetir. Ele começa a nos convencer, por exemplo, de que estar na caverna é permanecer num ambiente seguro. Estar na caverna é poupar a própria vida, quando na verdade, de verdade, a caverna apenas é uma câmara que potencializa os ruídos da mentira. Na caverna o que a gente fala ganha eco. Na caverna as mentiras, as intimidações, as desgraças, elas ganham eco. O nosso chamado é para sairmos da caverna. Por quê? Porque do lado de fora o sinal é mais forte do que o ruído que perturba do lado de dentro. É do lado de fora que somos lembrados de que Deus é soberano. É do lado de fora que somos lembrados de que nós jamais permaneceremos sozinhos. Se você tem interesse em aprender mais sobre crescimento espiritual, prosperidade e estratégias de como gerar renda pela internet, clica no link do perfil ou no primeiro comentário e entre no grupo do WhatsApp. É de graça. Elias, o que você está fazendo aqui? Acredite, quando Deus nos encontra em nossos medos, Ele fala conosco não com ameaças, mas com lembretes de seu cuidado e de sua proteção. Pode sair, porque o Senhor vai passar. Se fosse naquela vigília, já tinha gente cantando: vejo o homem com as mãos furadas. Olha aí, varão, olha aí, ó. Como é que é aquela música? Como é que é? É isso aí mesmo, tá passando. O homem das mãos furadas está passando por aqui. E só no pandeiro. Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Dentro da caverna o sinal fica ruim. Dentro da caverna o que ganha eco perturba a nossa mente. Mas do lado de fora a percepção fica mais apurada. Se você está contaminado pelo efeito Jezabel, se sentindo intimidado, amedrontado, lembre-se, o sinal da presença de Deus precisa se tornar mais alto do que o ruído das ameaças do inimigo. Segundo lugar, me veio à mente, vou usar esse ponto aqui. O efeito Jezabel não prospera em ambiente onde a voz de Deus é ouvida. Não, você não entendeu. Você não entendeu. O efeito Jezabel não prospera em ambiente onde a voz de Deus é ouvida. Deus falou com Elias. Irmão, isso aqui foi extraordinário. Não precisei do grego e do hebraico. Encontrei isso numa tradução em inglês da Bíblia. Olha que coisa interessante. Uma das traduções em inglês da Bíblia, o comentarista diz que Deus falou com Elias por meio do que ele chama de um sussurro gentil. Uau! A Bíblia diz que quando Elias estava na caverna, que coisa interessante, veio o terremoto, Deus não estava, o vento,
Deus não estava. Fogo, Deus não estava. Mas um sussurro gentil. Às vezes a gente quer combater barulho fazendo mais barulho. Às vezes um grita de lá e a gente acha que tem que gritar daqui. O eco da caverna foi superado por um sussurro gentil. Pega aí, varão. Aqui está o grande contraste, porque o efeito Jezabel grita as suas mentiras. O efeito Jezabel não tem outra arma senão fazer barulho. Deus, porém, sussurra as suas verdades, porque Ele está perto. Ah, você não entendeu. Deus sussurra, porque Ele está perto. Ele não precisa gritar. Ele está do seu ladinho aqui, ó. Ele está falando e você está ouvindo. Porque está preocupado. Eu sou o seu Deus, a sua salvação. Fique quieto, se aquiete, saiba que eu sou Deus. Eu serei exaltado em toda a terra. Eu serei exaltado entre as nações. O efeito Jezabel faz barulho, grita. Na verdade, o efeito Jezabel quer intimidar pelo barulho. Já viu o pai que não tem autoridade com criança? Ele acha que pelo muito gritar a criança vai obedecer. Só passa vergonha. Enquanto o efeito Jezabel grita mentira, Deus sussurra a sua verdade. Deus está perto. Deus está perto. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. Perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam de coração. Deus está perto. Deus está perto. Você pode não senti-lo, mas isso não invalida a certeza de que Ele está perto. Você pode não vê-lo, mas isso não invalida a convicção de que Ele está perto. Ele está presente, Ele está perto. Ele é um Deus presente, é o Jeová Shammah, é o Emanuel. Deus está perto. Não existirá, nunca existirá um dia, um segundo da nossa existência sem que Deus esteja perto. Ele está sussurrando. Pega a visão, irmão. Porque Deus está perto, o medo é vencido, e porque Deus está perto, o pavor é dissipado. Aleluia! Ele está perto. Pega a visão. Se você tem interesse em aprender mais sobre crescimento espiritual, prosperidade e estratégias de como gerar renda pela internet, clica no link do perfil ou no primeiro comentário e entre no grupo do WhatsApp. É de graça. As ameaças do inimigo são submersas em mentiras. Porém, os sussurros de Deus estão enraizados na verdade. Pega a visão, irmão. As ameaças do inimigo são projetadas para paralisar. Já os sussurros de Deus estão destinados para impulsionar. Ô irmão, vamos vibrar. Pega a visão. As ameaças do inimigo condenam e aprisionam, mas os sussurros de Deus absolvem, libertam. Aleluia. As ameaças do inimigo são focadas em derrubar, enquanto os sussurros de Deus têm por objetivo levantar, erguer, restaurar. O segredo para vencer o espírito do medo, ou o segredo para vencer o efeito Jezabel, é recuperar o sinal. Sai da caverna. O ruído provocado pelo efeito Jezabel não prospera onde a voz de Deus é proclamada.
Grave essa verdade. O inimigo precisa gritar as suas ameaças. Pois embora o inimigo possa nos distrair, nos desarmar, no fim das contas ele sabe que não poderá nos destruir. Não, meu Deus, em nome de Jesus. O inimigo precisa gritar, fazer barulho, tentar intimidar com as suas ameaças, porque embora ele possa nos distrair, nos desarmar, no fim das contas ele sabe que não poderá nos destruir. Quem decide habitar no lugar secreto do Altíssimo encontrará descanso na sombra do Todo-Poderoso. Eu fico imaginando quantas coisas Deus deseja sussurrar para você justamente nesse momento em que os ruídos da caverna teimam em tentar sequestrar a sua atenção. A sua mente está perturbada aqui, ó. Está dividida. Ao mesmo tempo que você se esforça para tentar acreditar, a sua mente obriga você a duvidar. Ele está tentando sequestrar a sua atenção e ao mesmo tempo Deus está sussurrando. Ei, se o ruído da ameaça e do medo está alto, levante-se. Eu vou repetir, é uma ordem de Deus. Se o eco da ameaça na caverna está alto, levante-se, saia da caverna e permaneça em pé diante de Deus, porque Deus vai passar. Na verdade, Deus está passando. Fique em pé, por favor. Eu disse pela manhã e repito, aqui está um dos mais medrosos que existe na segunda igreja. Traz a sua atenção para cá, por favor. Aqui está um dos mais medrosos. Pensa num cara que é medroso, sou eu. O medo de não dar conta. O medo de fracassar. Consciente como sou da função que eu exerço e do privilégio que eu desfruto, eu sei que hoje eu represento milhares de pessoas. E isso gera medo. Porque ao mesmo tempo que eu posso produzir de alguma forma ambientes, manifestar uma liderança que traga você para perto de Deus, eu também posso fazer com que você se distancie de Deus por causa de um mau comportamento. Medo. Medo de me tornar uma pedra de tropeço. Medo, por exemplo, de não dar conta domingo após domingo de estar aqui. Porque é bem verdade que é natural ser criticado. Até porque liderar uma comunidade tão grande como a nossa, não há possibilidade de não ser criticado em algum momento. Mas você não sabe o desafio que é de semana após semana ter conteúdo para compartilhar 2 ministrações para um público tão exigente como vocês. Ô irmão, isso aqui gera medo. Tem igrejas que os pastores eles lançam sorte, eles tiram sorte. Eles precisam ficar fazendo rodízio. Porque não tem conteúdo. É difícil. É difícil. Isso gera medo. Na verdade,
Existem momentos que o lugar preferido é a caverna. Porque você fica com a sensação de que somente você sobrou e todos os demais foram mortos. Talvez seja a sua situação hoje, ou a sua realidade. Você chegou aqui com um sinal meio que comprometido. Já viu? Não está tudo cheio. Se você tem interesse em aprender mais sobre crescimento espiritual, prosperidade e estratégias de como gerar renda pela internet, clica no link do perfil ou no primeiro comentário e entre no grupo do WhatsApp. É de graça. Está quase sumindo aquele 4G, 3G. Está quase zerando. Olha para cá. Um pontinho ainda que resta aí. Eu quero lembrar você, esse pontinho é suficiente para fazer você ouvir o sussurro de alguém que está perto. Chegou a hora de enfrentarmos as nossas fobias. Chegou a hora de vencermos o efeito Jezabel que atormenta a nossa vida. Chegou a hora do medo ser substituído por confiança. Chegou a hora da solidão ser substituída pelo zelo e pela proteção de Deus. Chegou a hora de nos apropriarmos dos sussurros de Deus, sussurros que já foram liberados sobre nós. Chegou a hora de fazermos valer as promessas de Deus que estão registradas na Bíblia para nós. Não é mais tempo de se sentir intimidado, acovardado, diminuído pelo barulho provocado pelo efeito Jezabel. Não. Esse é o tempo do medo ser vencido. Esse é o tempo da decisão de ser liberto ou de ser liberta das garras do medo ser tomada. A minha pergunta para você é: como você vai encerrar esse domingo tão especial na nossa comunidade? Você pode ter iniciado aprisionado pelo medo. Tempestade, possibilidade de naufrágio, ausência de fé. Você pode ter iniciado aprisionado pelo medo. O efeito Jezabel despejou veneno. Você se sente intimidado, acovardado, diminuído, desprezado, menosprezado, inferiorizado. O fato de você ter iniciado esse domingo em comunidade desse jeito não significa que você é obrigado a terminar o domingo em comunidade desse jeito. Existe uma palavra de libertação para você. Não temas, porque eu sou contigo. E não se apavore ou não fique assombrado, porque eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Eu te tomo pela tua mão direita e digo para você: não tenha medo, eu te ajudo. Que promessa! Independente do cenário, não tenha medo, eu sou o seu refúgio e a sua fortaleza. Não é a caverna, sou eu. Não tenha medo, eu sou a sua luz, eu sou a sua salvação. Não tenha medo, eu sou a sua sombra. Nada pode te molestar de dia e nada pode perturbar de noite, porque eu guardo a sua vida, eu guardo a sua entrada, eu protejo a sua saída. Não tenha medo, porque confundidos e envergonhados serão aqueles que se sentem indignados, aqueles que tentam fazer guerra, causar barulho. Na verdade, eles até procurarão você, mas não vão encontrar você, porque eu, Senhor teu Deus, eu afirmo
eu sou contigo para te livrar. Não tenha medo. Pelejarão contra você, mas não prevalecerão contra você. Me permita só mais uma. Não tenha medo, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Qual é a herança? Nenhuma arma forjada contra você haverá de prosperar. Você que chegou aqui dominado pelo veneno provocado pelo efeito Jezabel, você está com medo. Medo da sua vergonha ser exposta, medo dos seus pecados serem revelados, medo de ser rejeitado, medo de ser exposto. Você chegou aqui aprisionado pelo medo, medo do desafio que Deus está plantando à sua frente. Você que chegou aqui com medo, medo do algo grandioso que Deus está realizando na sua vida. Eu fico amedrontado, irmão. Pessoal, são mais de 20 anos liderando comunidade local. Uma comunidade da proporção da segunda igreja, no mínimo 7 anos para ter uma transição de visão. São apenas 4 anos e meio e nós já fizemos várias curvas. Cheguei aqui para liderar um CNPJ, hoje eu lidero 6 CNPJs ligados à nossa comunidade. Gera medo. Mas o nosso chamado não é para o medo. Medo aprisiona. Confiança em Deus impulsiona. Que decisão você vai tomar? Eu não tenho a mínima noção do que Deus ainda vai fazer. Mas eu estou curtindo tudo que Deus está fazendo. Fico com medo. Mas eu encaro. O medo chega, mas não me paralisa. O medo até se apropria, mas não me debilita. Coragem não é ausência de medo, aprendemos na primeira celebração. Coragem é triunfar sobre o medo. Quais são os desafios que precisam ser vencidos? Se você tem interesse em aprender mais sobre crescimento espiritual, prosperidade e estratégias de como gerar renda pela internet, clica no link do perfil ou no primeiro comentário e entre no grupo do WhatsApp. É de graça. Nessa noite, confiança em Deus é suficiente para fazer você vencer todos eles. Quero orar com você. O que nós vamos cantar? Então vem. Fredinho é uma bênção. Eu não sei se você conhece esse menino lindo, casado com Mariana. As pessoas identificam Fred como sendo Fred adorador. Interessante que quando eu cheguei aqui e ouvi Fred adorador, eu até achei que era sobrenome mesmo. Mas depois eu tive certeza que é o seu nome. Ele não vai cantar uma canção. Ele vai compartilhar uma ministração. Você tem a escolha. Continuar aprisionado pelo medo ou ser liberto através da ministração de Deus por instrumentalidade dele. Desce ali, Fred. Não, daqui você não vai pular. Desce lá. O cara não tem nem medo, tá vendo? Se você deseja ser liberto do efeito Jezabel, aqui está alguém completamente liberto do efeito Jezabel, que está revestido de autoridade, para compartilhar com você uma ministração capaz de destruir todo jugo,
do medo. Se você deseja ser liberto, sai do seu lugar. Enquanto ele ministrar, ele não apenas vai ministrar uma canção, mas ele vai ministrar sobre a sua vida. Pode vir para cá, ele quer abraçar você. Sinta o sussurro. Sinta o sussurro. Não foi no vento, não foi no terremoto, não foi no fogo, foi num sussurro gentil. O sussurro de uma brisa. Você está percebendo? Ei, você está percebendo? Coração pesado, agitação, desespero. Agora existe calmaria, sussurro, tem paz. Ele é o príncipe da paz. Para que medo? Fred adorador, ministra sobre essas pessoas, ore. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós queremos te louvar por essa noite. Nós queremos te pedir, Deus, que o amor do Senhor possa nos afetar de tal maneira, Deus, que esse dia nunca mais seja esquecido, Deus, sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, das crianças, de cada pessoa, Deus, até mesmo aquela pessoa que não teve, Deus, coragem de vir aqui na frente, mas o amor do Senhor alcança lá onde ela estiver agora, em nome de Jesus. Que o teu amor, Deus, possa nos cercar, Deus, que o Senhor possa tocar, Deus, em cada coração, Deus, em cada mente, em nome de Jesus. Que elas venham sair desse lugar de medo, Deus, em nome de Jesus. Ah, Deus, tira eles do lugar de medo, de temor, Deus, de aprisionamento, Deus. Que todas as cadeias, todas as barreiras sejam tiradas agora, jogadas por terra, em nome de Jesus. Que toda voz que não seja do Senhor seja paralisada agora, em nome de Jesus. E nós oramos e trazemos a existência, Deus, sobre tudo aquilo, Deus, que o Senhor quer fazer, que vai fazer na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, nós profetizamos que elas irão ouvir somente uma voz, a voz do Senhor. Em nome de Jesus, nós apresentamos, Deus, cada vida, Deus, aqui diante do Senhor, diante do teu altar. Que o Senhor possa gerar algo novo, faça algo novo, Senhor. Ah, faça algo novo, Deus, em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez na vida de Elias, faça algo novo, Senhor. Faça algo novo, em nome de Jesus. E que o nome do Senhor venha ser exaltado e glorificado nessa noite, Deus. Nós choramos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou terminar agora, mas eu quero liberar apenas uma palavra que Deus está trazendo ao meu coração. Você, pai, cuja filha precisou retornar para esta cidade, não fique amedrontado. O recurso vai surgir. Eu não sei para quem eu estou falando, mas sinto Deus me motivando a falar para você. Não fique preocupado. O recurso chegará. Ele não despreza e nunca desprezará a sua fé. É uma palavra específica para um pai que se sente amedrontado porque uma filha precisou retornar para essa cidade. Não se perturbe, não angustie o seu coração. Deus está cuidando de você. Sua filha não está desamparada. Mais do que ser sua, pertence a Ele, e Ele está cuidando dela. Que Deus nos dê uma boa semana. Deus abençoe em nome de Jesus.